Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com você. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Pedro Pomar, que fala pra gente sobre a data do 25 de outubro, Dia da Democracia, e que marca o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Silvia Rodrigues fala sobre o SUS e os desafios da saúde pública na Bahia. E Suelen Aires fala sobre a violência e o racismo que ocorreu na Câmara Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast escutando o companheiro Pedro Pomar. O Pedro é jornalista, militante do PT, e fala pra gente sobre o dia 25 de outubro, data que marca o Dia da Democracia e o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura militar. Nessa mesma data, há 46 anos, o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, foi assassinado por agentes do DOI-CODE do 2º Exército na capital paulista. O DOI-CODE era um centro de torturas que funcionava na Rua Tutóia, para onde eram levados e supliciados militantes de esquerda que faziam oposição à ditadura militar. Pelo menos 50 pessoas foram assassinadas sob tortura nesse local. A morte de Herzog ocorreu durante uma sessão de choques elétricos, ou seja, uma sessão de tortura. Os órgãos de repressão política acreditavam que ele atuava no Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a prisão se deu no contexto da Operação Jacarta, que pretendia prender ou eliminar centenas de militantes comunistas. A operação fracassou, mas diversos outros jornalistas ligados ao PCB foram presos e torturados no mesmo período. O nome da Operação Jacarta era uma referência macabra ao que havia ocorrido na Indonésia em 1967, o massacre comandado pelo ditador golpista General Suharto de centenas de milhares de comunistas. Mas, além disso, Herzog, ou Vlado, como os amigos carinhosamente o chamavam, vinha sendo objeto de ataques de setores ultraconservadores da sociedade paulista, em razão do jornalismo crítico que a TV Cultura praticava sob a sua direção. Importante lembrar também que Herzog era professor do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. A morte de Vlado causou grande comoção entre os jornalistas, uma vez que ele era muito estimado pelos colegas, e provocou também grande comoção na sociedade. O 2º Exército, então, tratou de montar uma farsa para encobrir o assassinato de Herzog. Sustentou a tese de que ele havia se suicidado no cárcere e apresentou uma fotografia que se tornou clássica como exemplo de fraude, em que seu corpo aparece pendendo de uma pequena corda. Ninguém se deixou convencer por aquele cenário claramente forjado. O Sindicato dos Jornalistas se mobilizou e cobrou explicações do Exército. A ditadura militar recebeu o troco da sociedade pelo assassinato de Vlado no dia 31 de outubro de 1975, 6 dias após o ocorrido, quando um ato ecumênico foi realizado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, em homenagem à memória do jornalista. O ato foi conduzido por Dom Paulo Evaristo Armes, pelo reverendo Jaime Wright e pelo rabino Henry Sobel. Apesar dos bloqueios feitos pela Polícia Militar, pelo menos 5.000 pessoas conseguiram comparecer à catedral para homenagear Vlado e protestar contra o regime. Esse ato foi uma grande derrota política dos generais. Foi realmente o início da derrocada da ditadura militar. Ali começou a virada política que levaria ao fim do regime. O 2º Exército era comandado pelo general Edinardo Dávila, um dos expoentes da chamada linha dura. Mas Edinardo só foi punido pelo ditador Ernesto Geisel quando ocorreu um novo suicídio, entre aspas, no DOI-CODE, o do metalúrgico Manuel Fel Filho, em janeiro de 1976. Então, Edinardo foi destituído do comando do 2º Exército, mas não recebeu nenhuma outra punição, nem administrativa, nem judicial. A batalha da família Herzog e dos movimentos sociais para responsabilizar a ditadura militar continua até os dias de hoje. Podemos assinalar alguns momentos cruciais. Em 1978, o juiz federal Márcio de Moraes declarou a União responsável pela morte de Vlado. Em junho de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e assassinato de Herzog. O principal torturador de Herzog,
o policial civil Pedro Mira Grancieri, chamado de Capitão Ramiro, chegou a assumir o crime numa entrevista a uma revista semanal e ficou por isso mesmo. Finalmente, em março de 2020, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça 6 militares, membros do antigo DOI-CODE do Segundo Exército, por responsabilidade direta no assassinato do jornalista. Mas, em maio do mesmo ano, o juiz Alessandro de Afélia, da Primeira Vara Criminal Federal de São Paulo, considerou que o crime se enquadra na Lei de Anistia de 1979, decisão relacionada ao absurdo entendimento que o Supremo Tribunal Federal ainda mantém dessa questão e que resulta na impunidade dos torturadores e assassinos que agiram a serviço da ditadura militar. De qualquer modo, a memória de Herzog continua viva entre nós, tanto como o repúdio à ditadura militar e as atrocidades que esse regime cometeu. Valeu, Pedro. Obrigado pela tua participação. Vladimir Herzog, presente. Pessoal, a gente escuta agora a companheira Silvia Fernandes, militante do PT, lá em Salvador, que fala para a gente sobre o SUS e a saúde pública na Bahia. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Eu sou Silvia Fernandes, estou candidata aqui ao setorial de saúde do PT da Bahia. E é com muito orgulho, né, que eu cumpro essa tarefa. Fui escolhida pelos companheiros de diversas correntes, né? A gente já falou aqui nesse podcast da EPS, da DS, da Articulação de Esquerda, da Resistência Socialista, do Grupo Disparada, né, que é um grupo de juventude, e também da Quilombo Socialista. A nossa chapa possui todos esses representantes. A nossa chapa é uma chapa que muito ligada ao debate de saúde e direitos humanos, né? Tem pessoas do movimento da luta antimanicomial, da luta antiproibicionista, da atenção básica, da educação popular, muito ligado também a trabalhadores de saúde, agentes comunitários de saúde, usuários, né, do Sistema Único de Saúde e movimento LGBT. Então é uma chapa muito representativa de pessoas negras e negros, muitas mulheres, muitas pessoas de movimentos sociais. Então essa tarefa é uma tarefa muito importante que eu estou cumprindo pela diversidade da nossa chapa e representatividade na luta social. E sobre o nosso programa, eu posso falar muito sobre a questão do Sistema Único na Bahia, né? A gente tem um processo muito intenso ainda de privatização desse sistema, mesmo a gente estando no governo do PT, a gente possui muitas organizações sociais para prestação de serviço público, parceria público-privada no Hospital do Subúrbio, aqui na capital, e um processo de desmonte também, porque está havendo um processo de construção de novas parcerias público-privadas nas policlínicas, que é uma estrutura de regionalização muito interessante, pensada que hoje só tem orçamento do município e do estado, então uma iniciativa muito importante mesmo, que fez para ter uma cobertura maior dos serviços especializados no interior do estado, mas que o governador entende hoje que teria que passar por uma parceria público-privada, e a gente é totalmente contra, né? A nossa chapa tem esse diferencial em relação à chapa da situação. E, além disso, a gente compreende que o setorial está muito aquém da sua política, né? É um setorial que não teve um papel importante na pandemia, não formulou nada, não esteve presente nas formulações partidárias, tanto para colocar a questão do papel do governo e também do próprio partido na pandemia, né, de referenciar as políticas positivas do governo, né, também de falar isso para a população, mas também de fazer as críticas onde é importante, né, porque essa conciliação com o setor privado, essa conciliação de classe não nos interessa, né, então o PT ele precisa ter um programa mais à esquerda, inclusive um programa de governo Wagner mais avançado do que Rui, precisa enfrentar muitas vezes o governo via partido, buscar diálogo e também estar junto com as manifestações dos movimentos sociais. Então, às vezes, a gente não vê petista nesses espaços, o PT precisa estar organizado com opinião política. Então, a gente defende um partido mais independente e um partido mais crítico e mais de luta. Então, para isso, a gente não pode ter um setorial que esteja submetido às pautas de governo e longe das pautas da reforma sanitária, dos princípios do SUS e da luta dos movimentos sociais. Então, por isso que a gente quer ganhar essas eleições. Nossa chapa tem condição de vencer, porque o nosso programa é mais avançado e a gente não quer estar nesse processo que não seja para disputar opinião e convencer os petistas de uma consciência sanitária maior e um programa mais à esquerda, porque a gente acredita num partido mais à esquerda. É isso, obrigada. Estamos aí, estamos na luta. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E, pessoal, a Silvia está como candidata a coordenadora do setorial de saúde do PT lá da Bahia.
E, gente, na última semana, como muitas e muitos de vocês devem ter acompanhado, ocorreu um caso absurdo de violência e racismo na Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje teve um ato contra aquelas agressões. A companheira Suelen Aires esteve presente e fala pra gente, em detalhes, o que aconteceu. Olá, companheirada que assiste ao nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Aqui quem vos fala é a companheira Suelen Aires Gonçalves, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e vou trazer alguns elementos sobre os atos de racismo e fascismo, apologia ao nazismo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que ocorreu na última quarta-feira. Ato esse que foi, infelizmente, né, realizado numa sessão que estava tratando sobre o tema do passaporte vacinal aqui no Rio Grande do Sul, que foi então apresentado pelo governador Eduardo Leite, e que o prefeito da cidade de Porto Alegre, Sebastião Melo, apresentou uma proposta de veto a este processo, né, do passaporte vacinal. O ato, então, era sobre essa perspectiva, essa pauta, né, um ataque nítido a todo o acúmulo, né, na perspectiva da garantia de direitos, na perspectiva, né, da segurança, numa perspectiva sanitária na nossa cidade, e que teve um desdobramento numa perspectiva de violência, onde pessoas estavam com símbolos do nazismo dentro do espaço da Câmara de Vereadores. Não houve um controle adequado de entrada na Câmara de Vereadores, que já é uma tradição construída, que quando há um tema polêmico, existe todo um processo de atenção e de segurança, com um número reduzido de pessoas a adentrar no espaço da Câmara. Não houve esse controle adequado, né? Inúmeros ataques de formas reincidentes na nossa Câmara. Esse fato não é um fato isolado, porém, nos traz outros elementos na perspectiva que ele é um fato agravante diante dessa conjuntura nacional de incentivo ao ódio, incentivo à violência, construídas, né, por este bloco fascista, misógino e racista, que está construindo a intervenção nacional e que indiretamente construiu, é base também desse processo aqui a nível local. E o que nós vimos, né, no vídeo que foi então divulgado, também é nítido o racismo neste ato provocado, então, por pessoas que estavam compondo essa manifestação. Esse ato de racismo ficou nítido numa perspectiva, um relato, uma fala de ataque à bancada negra da Câmara de Vereadores, em especial às mulheres negras, a vereadora Laura Cito, do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, a companheira Daiane Santos, também do PCdoB, e a vereadora Karen do PSOL. Mas a fala de ataque foi a vereadora Bruna, chamando a vereadora de lixo, e também se referia que a vereadora era empregada, né? Você é minha empregada, né? Vindo essa fala de uma mulher branca, se referindo então à nossa vereadora enquanto lixo e enquanto sua empregada. Então, além desse racismo nítido, cartazes de apologia ao nazismo. Então, qual foi a nossa construção desde o fato, então? Um processo iniciado com um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes contra a Intolerância, um processo de uma construção de uma peça que está sendo, então, construída para o Ministério Público. Tivemos um ato hoje de repúdio ao fascismo e o racismo na Câmara de Vereadores, na segunda-feira, dia 25, às 13h30, na qual nós estivemos presentes, que tiveram, então, os parlamentares, né, os vereadores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a vereadora Nadir de Jesus, aqui da cidade de São Leopoldo, então representando a bancada negra de São Leopoldo, uma cidade da região metropolitana. Vários movimentos sociais, partidos políticos também estiveram presentes no ato, em defesa, né, dos direitos, em defesa, né, de direitos básicos, né, também apresentados, e obviamente com a agenda, né, apresentada nesse contexto de ataque à classe trabalhadora, e também, obviamente, um foco muito importante contra o fascismo, né, em defesa da democracia. Então, nesse sentido, também acredito que precisamos ter uma ação articulada, né, sobre as ações que estamos tendo, né, ou seja, a gente apresentar essa narrativa do que houve dentro da Câmara de Vereadores. Houve um crime,
inúmeros crimes ali, e que as pessoas que realizaram esses crimes precisam ser responsabilizadas. E, obviamente, também queria trazer um elemento: precisamos pensar a proteção dos nossos parlamentares. A nossa vida precisa ser preservada, a vida dos nossos vereadores e vereadoras, em especial da bancada negra, né, nesse contexto de ataque, precisa ser zelada pelos nossos partidos. Então, o PT tem um compromisso com a vida da nossa vereadora Laura Cito e, obviamente, toda a intervenção da nossa bancada. Então, seria esses os relatos. Patrick, estamos aqui na escuta. Quando precisarem de mais algum retorno, a gente repassa. Essa semana é uma semana importante para nós aqui, que estaremos pensando esse processo na imprensa e os desdobramentos. E certamente entraremos no mês de novembro, Novembro Negro, com muita luta em defesa do povo negro gaúcho, em defesa da democracia, contra o fascismo e contra o racismo no nosso estado. Valeu, Suelen. Racistas e fascistas não passarão. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem publicações toda segunda e sexta-feira, totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos reencontramos muito em breve. Saudações petistas e até mais.